Muito obrigado por nos receber aqui na Fundação Mário Soares. O senhor é um grande estadista e houve um outro grande estadista, o presidente Charles de Gaulle, que um dia disse que um país como a França, que produzia 265 tipos de queijo diferente, era ingovernável. Acha isto politicamente correto? Acho, primeiro tem graça. E é verdadeiro. Eu estava em França quando ele disse isso e divertiu-me. Porque isso queria dizer que, com tantas variedades de queijo, com tantas escolhas que têm os franceses nessa matéria, é preciso que cada um tenha opiniões muito singulares e muito próprias para os queijos todos prosperarem tanta variedade. E isso significava que os franceses são muito individualistas e dificilmente estão de acordo. É curioso que, no tempo dos romanos, o queijo francês já era considerado em Roma um queijo especial. Portanto, todos aqueles queijos daquelas montanhas que, no fundo, o queijo nasce há 6 ou 7 mil anos no Médio Oriente. E como é que nasce? Possivelmente alguém que guardou leite e o leite fermenta, ou porque esteve em contacto numa vasilha, que podia ser o estômago de um borreguinho, que lhe deu o coalho, o leite coalhou e deu aquela massa com um gosto especial, ácido, e que passou a ser uma conserva. Podia-se preservar o leite que se estragava, passou a ser uma conserva e tem aqui um significado enorme na região do Mediterrâneo. Costumo dizer que a civilização mediterrânica é a civilização do pão, do vinho, do azeite e do queijo. A razão porque, digamos, na nossa Europa, há mais tendência para haver queijo da parte do sul do que da parte do norte, é porque os nórdicos tinham frio e, portanto, o leite preservava-se por si só, não tinha tanta necessidade de o conservar e, portanto, foi mais na região, mas chegou, enfim, à França e à Alemanha e até a palavra queijo, enfim, parece ter tido origem em Cesos romano, de casaína, enfim, daquela relação. E foi a palavra que degenerou para todas as línguas. O cheese, o case alemão... Mas o fromage francês é diferente. O fromage é diferente. Mas o fromage parece que a razão do fromage vem de forma. Sim, sim. E, portanto, da forma, fromage, da forma onde se fazia o queijo. E então vem o... Mas os franceses têm a pretensão, e eu acho que isso é uma pretensão, mas têm a pretensão de ter o melhor queijo do mundo. Mas hoje eu acho que há muito bons queijos em Portugal e que há muito bons queijos em Espanha, há muito bons queijos na Itália, por toda a parte onde eu tenho andado há muito bons queijos. Sim. Uma característica do queijo que me parece que é muito importante é que, sendo o queijo a proteína disponível para as populações pobres que atravessaram a história, a Idade Média, foi ele o responsável, com algum pão e alguns legumes que tinham nas suas hortas, pela alimentação que nos trouxe até aos nossos dias. Sim, isso não há dúvida. Esta relação do queijo que só se começa a desenvolver desse estado de família, de cada um produzir o seu queijo, no século XIX e sobretudo com a guerra, com a Grande Guerra. A indústria faz queijo para suprir os soldados, enfim, porque é uma conserva, podia conservar. Depois da guerra, os supermercados, enfim, o comércio descobre que o queijo, que era tão difícil preservar durante algum tempo, podia ser industrialmente feito e ser vendido. Bom, e estamos na situação de hoje do queijo industrial que temos. Sim, mas o queijo industrial não tem a qualidade do queijo propriamente, que é feito com a mão das mulheres, e acho que a mão das mulheres tem alguma coisa a ver com isso. As mulheres da Serra da Estrela dizem que são precisas certas mulheres que têm uma certa temperatura nas mãos para fazer o queijo. Mas
O queijo da serra também, quando é fino, quando a massa é muito fina, quando tem aquela acidez, aquele gosto profundo, quando o pasto é adequado, é um queijo absolutamente excepcional. Que acontece muito também com o queijo de azeitão, que é um... O queijo de azeitão o que é pouca quantidade. Pois, naturalmente, felizmente que é pouco, se fosse muito, não tinha essa qualidade. O queijo é um alimento tão rico do ponto de vista da variedade, do sabor, das texturas, que proporciona por si só um grande prazer. No entanto, podemos acrescentar-lhe um pequeno valor gastronómico, com detalhes de sumenos. Veja-se, por exemplo, se eu pegar num queijo de azeitão e, antes de o colocar num pão, com uma echalote, esfrego-a aqui de maneira a deixar o pão impregnado do sabor desta echalote. Agora, coloco o queijo e estes sabores fortes unem-se e complementam-se para dar um paladar riquíssimo. Uma outra curiosidade é com o queijo da serra. Como é que um pastor come um queijo da serra? Bom, possivelmente sentado numa pedra, cortando fatias de queijo sobre o pão, com algumas azeitonas e talvez um fio de azeite. Podemos recriar esse ambiente, pondo uma fatia de pão no forno, passando-lhe um fio de azeite, colocando uma noz grande de queijo da serra e, a seguir, deixá-la fundir sobre o pão. Terminamos com outro fio de azeite, com algumas ervas aromáticas e algumas azeitonas. Uma receita que tem muita curiosidade, sobretudo nas provas de vinhos, é o choux de queijo da ilha. Bom, para fazer uma massa de choux, é o normal de colocar a água, a manteiga e a farinha, tudo ao mesmo tempo, dentro de uma caçarola, leva-se ao lume, bate-se bem com varas e depois, retirando do lume, junta-se a essa massa ovos inteiros. Torna-se a bater bem e coloca-se então o queijo da serra ralado. Não há mais que colocar num saco pasteleiro e formar pequenos choux que vão ao forno e durante pouco tempo. Depois a massa vai crescer um bocadinho e ficar com esta maravilhosa leveza. É um apetite. O queijo tem características como alimento muito interessantes. Tem um teor de cálcio, é um teor significativo, tem proteínas, vitamina A, vitamina B, eventualmente vitamina E. 100 gramas de queijo equivalem em proteínas a 250 gramas de carne. E, portanto, é um alimento interessante. É evidente que o queijo normalmente tem gordura. Há queijos mais magros, há queijos mais gordos, mas normalmente também os queijos mais gordos são queijos mais saborosos. E como em tudo na vida, se for parcimónico e se tirar prazer, não é preciso comer quantidades, não é verdade? Não, isso é evidente, é evidente. Eu devo dizer-lhe que esta teoria de estar a medir aquilo que se come por as calorias que tem ou que não tem, se está mais gordo ou se está mais magro, eu passei a vida toda ignorando completamente e de uma maneira soberana todas estas questões, porque sempre comi o que me apeteceu. Felizmente, chego a um certo ponto e não posso comer mais, mas acho que há um certo preconceito quanto ao queijo, efetivamente. Há queijos mais suaves que podem, no início de uma refeição, abrir o apetite. Mas depois a refeição é uma refeição salgada. É uma refeição que pode ter assados, que pode ter cozidos, pode ter grelhados. E depois há uma grande pressa, normalmente, de passar deste registro para o doce. E é um grande salto em termos de sabor. O queijo resolve o problema. Se nós, entre o doce e o fim da refeição, colocarmos um pouco de queijo, o palato
vai se habituar a passar de uma refeição cozinhada para um produto natural que não foi cozinhado e que vai dar origem depois a uma recepção do doce muito mais interessante. Temos aqui alguns queijos holandeses, como os Goudas, velhos e novos, e aqui temos queijos espanhóis. Gostava-lhe de chamar a atenção para este queijo. Este queijo, que tem este formato tão peculiar, é um queijo de São Tiago de Compostela. E porquê que ele tem este formato? Parece que no passado, no frontão da catedral, havia uma estátua de uma rainha Esther, que era uma estátua que tinha um peito muito avantajado e que toda a gente, sobretudo os homens, é evidente, se regalavam a ver. Houve um bispo de Santiago que, reparando nisso, achou que devia cortar esta visão pecaminosa e mandou um daqueles pedreiros cortar, aparar os seios lá à estátua. O povo decidiu que havia de fazer então qualquer coisa que homenageasse para sempre aquele peito magnífico daquela rainha. E este queijo passou a chamar-se tetilhas. É um queijo de vaca e é um queijo famosíssimo em Santiago, que tem a forma de um mamilo. É muito curioso, eu não sabia isso e nunca tinha visto este queijo. Nós temos aqui, dos italianos, o famoso queijo mozzarella de búfala. Mas este mozzarella é um queijo que, como a massa é cozida, tem uma elasticidade própria muito curiosa. Eu não podia deixar de ter aqui este queijo, que é o queijo da Abadia de Citeaux. Mas este queijo da Abadia de Citeaux é tão raro, os monges só o fazem uma vez por mês. Este é um queijo da família dos queijos de crosta lavada, das 7 famílias de queijo que começam nos queijos frescos, depois os queijos como os camemberts e os bries de pele de casca florida, depois os de casca lavada, depois estes queijos, os Goudas, os edames, ou aqueles queijos da montanha que são de pasta cozida, em que a pasta é prensada e cozida, enfim. E depois há os azuis, os famosos queijos azuis e os queijos de cabra. O queijo Roquefort já era mencionado por Plínio o Velho no século I depois de Cristo. E Carlos Magno, o nosso amigo mais de ler o Plínio do queijo. Mas foi o primeiro queijo, o Roquefort foi o primeiro queijo a ter uma denominação de origem no mundo inteiro. Bom, e por último eu tenho aqui este queijo muito conhecido, o Brillat Savarin, esse jurista que se dedicou à gastronomia e que escreveu o famoso livro A Fisiologia do Gosto. E deram-lhe este nome, a este queijo deram-lhe o nome do Brillat Savarin. Pois bem, o Brillat Savarin disse que uma refeição sem queijo é como uma mulher bonita sem um olho. O diabo. Isso é um bocado inibitório. É um bocado inibitório. Mas quer dizer, de facto, é uma frase, enfim, do século XIX, mas que diz bem mas o que era... Savarin é o máximo da gastronomia. Da gastronomia, é o homem que, é o de facto, tratadista escreve, é o homem que diz, diz-me o que comes, dir-te-ei quem és. Eu aprendi a comer muito tarde, sabe, porque o meu pai era muito aldeão e gostava muito lá em minha casa de comer comida mais tradicional portuguesa. E é isso que eu gosto, no fundo. E gostava muito, especialmente, de grelos e de ovos selados, o que eu também gosto muito. Mas, realmente, só depois de eu ser, assim, adulto, com um escritor que hoje está muito esquecido, mas que era um grande escritor e foi um grande amigo meu, Manuel Mendes, que deve ter conhecido. Sim. E que era, esse sim, um gastrónomo, um homem que sabia, que quando eu já era advogado, ele aparecia-me às tardes e dizia, bem, deixa lá isso, e agora vamos aí a uma taberninha e tal. Ele escolhia as taberninhas de Lisboa, dessas taberninhas dos galegos, que ainda havia ainda em Lisboa muitas, e ele então é que me ensinou a comer o petisco e a comer as coisas boas.
E realmente, a partir daí, eu comecei a ter outra visão do que era comer. No fundo, o gastrónomo é como um melómano para a música ou como as pessoas que apreciam pintura. E quando se é capaz... Mas aprende-se, tudo isso se aprende. Tudo se aprende. Mas quando se é capaz de passar a distinguir o melhor do bom, porque dizer é bom, isso mais ou menos toda a gente é capaz de dizer. Mas quando fala que começa a escolher a tasquinha e tal, começa a escolher não o bom, mas o melhor. Exatamente. E aí passa a ser um gastrónomo. E por falar de gastronomia, vamos descobrir mais algumas receitas. No universo dos queijos, até os sabores mais fortes podem ser apresentados com formas delicadas. Por exemplo, uma telha de parmesão. Como é que se faz uma telha de parmesão? Com parmesão ralado, distribui-se homogeneamente no fundo de uma frigideira antiaderente. Levando ao lume, deixa-se o queijo fundir e vai-se descolando nos bordos de maneira a ter um círculo. Depois, retira-se do lume, retira-se aquela massa de queijo, como se fosse um crepe, e molda-se num rolo de massa. O resultado é magnífico e serve, por exemplo, para decorar uma salada, ou um risoto, ou até um prato de massa. Pois bem, quando nós falamos da forma do queijo, talvez não fosse mal lembrarmos do conteúdo. E se fizéssemos queijo para nós próprios, como é que se faz queijo? É simples. Num alguidar colocam-se, por exemplo, 2 litros de leite. E depois é necessário coalho, que se vende em qualquer farmácia. E deixa-se durante meia hora a 40 minutos a uma temperatura de 35 graus. O leite vai coalhar e desse coalho vamos separá-lo do soro através de um coador, porque possivelmente não temos aqueles cinchos das queijeiras em nossa casa. Fazemos um queijo que depois de ser bem apertado e de ficar no frigorífico durante 24 horas, tem este aspecto. E, como é habitual, podemos servi-lo com sal e pimenta. Outra receita incontornável de queijo, o queijo raclette. Suíço e francês, é um queijo grande que se funde para colocar sobre uma batata. Primeiro, abre-se a batata e passa-se manteiga derretida para a embeber. E agora juntamos o queijo fundido e finalizamos temperando com pimenta. É muito calórico, mas é uma delícia. Doutor, de todos os queijos portugueses pode haver algum que eleja como o que gosta mais? É difícil, é muito difícil porque eu gosto muito de queijo, como já lhe disse. Claro que eu gosto muito do queijo da Serra, gosto muito do queijo de azeitão, mas também gosto muito do queijo da ilha, gosto do queijo de Castelo Branco, gosto dos queijinhos, gosto do requeijão, gosto do queijo fresco, de modo que é realmente difícil fazer aqui uma escolha. Mas por falar em prazer, todos estes nossos queijos não só têm um classicismo, o queijo da Serra, o primeiro mercado que foi autorizado por Dom Dinis em Celorito da Beira é de 1287, que já nessa altura os pastores... Antes da Universidade de Coimbra. Antes de... faziam queijo da Serra. Rabassal, e o queijo rabassal é de 1139 que há referências. Aliás, Gil Vicente referia-se ao queijo da Serra. Mas voltou a aparecer. Agora, ultimamente, voltou a aparecer em força. Bom, a história do queijo de Azeitão, que é tão curiosa, há alguém que vem da Beira para Azeitão e que
sente a nostalgia de que precisa de trazer os seus rebanhos para fazer queijo em azeitão. Enfim, 1830, e este homem que se chamava Gaspar Henriques Paiva inicia a produção de um queijo que, como as pastagens são distintas, o ambiente é distinto, o queijo sendo feito da mesma maneira, com a mesma técnica, tem um sabor completamente distinto, diferente, personalizado, próprio. Este conjunto de queijos tem também algumas situações de modernidade. Isto parece um camembert. O camembert é uma curiosidade. Os queijos antigamente tinham muita dificuldade em viajar. E o camembert foi Napoleão III que, ao passar lá, viu a senhora a fazer os queijos e disse: isto a partir de hoje tem uma denominação, camembert. Mas não podia viajar, ninguém o podia comprar, tinham que ir lá. Até que o senhor Riedel, muito conhecido, inventou esta caixinha e passou a viajar o camembert. Pois bem, isto é um camembert português, mas de cabra, de grande qualidade. Um queijo muito saboroso. Muito saboroso. Vai prová-lo. É como este queijo de cabra em azeite. Mas há aqui uma questão que eu talvez vá levantar alguma polémica. Como já dissemos, o queijo tem que ser acompanhado com vinho. Mas que vinho é que irá bem para acompanhar o queijo? Bom, a resposta quase imediata é vinho tinto. E é curioso que, do ponto de vista gastronómico, eu estou a fazer um desafio a toda a gente. O vinho tinto, retirando alguns queijos muito simples, os queijos frescos, aí sim, ou queijos muito elementares, os queijos que têm muito sabor, o queijo da serra, por exemplo. O queijo da serra envolve de gordura as nossas papilas e quando se bebe vinho tinto com esse queijo, só o tanino do vinho tinto é que ressalta. O vinho sabe a metal, não sabe bem, e o queijo deixa perto do sabor. Quer dizer, não fazem nem bem um nem a outro. E quando eu digo isto aos meus amigos, eles dizem: não é possível, vou experimentar. Tenhas razão. Vai melhor às vezes um vinho branco, um bom vinho branco. Um vinho do Porto. Ou então o vinho do Porto. Porque voltar ao vinho branco no fim da refeição às vezes é complicado. Já se está no vinho tinto mas e tal. Mas há aquele vinho branco, o Sauterne, que se bebe muito com exato, mas que é um vinho, digamos, que... Cá também há, não sei bem, há vinho, os chamados colheitas tardias. Sim. Esses vinhos são vinhos que têm um grau de açúcar... O Setúbal não dá para isso? Também, perfeitamente, como carcavelos, como alguns desses vinhos de colheitas tardias que vão muito bem no fim da refeição, com o queijo para fazer a passagem para o doce. Depois de uma refeição em que se experimentaram sabores fortes, salgados e diferentes cozeduras, existe uma precipitação normal e recorrente de saltar para a sobremesa. O doce é uma tentação, mas de facto a passagem do prato principal para o doce precisa de uma transição moderada e o queijo é o recurso ideal. E não é preciso ter uma tábua completa de queijos com todas aquelas espécies para se experimentar, é demais. Bastam 2 ou 3 queijos diferentes que sejam de acordo com a densidade da própria refeição. Se forem bem escolhidos, ajudam a esta transição. No entanto, o próprio queijo pode servir para preparar deliciosas sobremesas. Por exemplo, o camembert frito, com um molho de framboesa. E como é que se faz? Primeiro, coloca-se numa caçarola uma quantidade de azeite suficiente para submergir o queijo. Bom, depois põe-se ao lume e testa-se com uma fatia de pão qual a temperatura em que o pão começa a lourar. Retira-se o pão e coloca-se então todo o queijo camembert lá dentro. O queijo também, por sua vez, vai começar a dourar e nessa altura retira-se e depois monta-se desta maneira. Corta-se uma fatia de camembert e coloca-se o doce de framboesa aqui.
Esta é uma sobremesa dinamarquesa e podem experimentar, que é original e extremamente saborosa. Outra sobremesa muito interessante é uma trança de queijo. E como é que se faz uma trança de queijo? Prepara-se uma massa fermentada de sonhos e depois, com pedacinhos de massa, vão-se estendendo e recheando com o próprio recheio de queijo. Fecham-se esses saquinhos de massa, passam-se por manteiga e vão-se colocando dentro de uma forma de ir ao forno. A trança fica desta maneira. Podemos cortá-la nas suas próprias fatias e servi-la com, por exemplo, um doce de rosas. E por fim, uma sobremesa única e quase que surrealista, um gelado de queijo da serra. Esta receita foi inventada por Martim Berazategui e consiste em colocar o queijo da serra e depois queijo fresco para lhe dar uma consistência. Desfaz-se até ficarem homogeneizados. A seguir, junta-se natas. E, por fim, junta-se açúcar. Bate-se com varas para homogeneizar e, naturalmente, vamos ter que utilizar uma máquina simples de fazer gelados. Colocamos este líquido resultante da mistura na máquina, que vamos ligar de seguida. E demora cerca de 40 minutos. É uma sobremesa absolutamente fantástica. E não há nada mais exótico. Gelado de queijo da serra. Com todo este cheiro a queijo, abriu-nos o apetite. Mas há coisas engraçadas a propósito do queijo. O senhor sabe qual é o queijo que sofre mais? É o queijo ralado, como é óbvio. Dizem, julgo que para um político importante é ter a faca e o queijo na mão. Bem, para certo tipo de políticos, com certeza. O Salazar gostaria muito de ter a faca e o queijo na mão. E muitas vezes teve, infelizmente. Mas há outras maneiras de ter o queijo e de ter a faca sem abusar. E poder distribuí-lo como deve ser. Com uma boa distribuição. Mas deixe-me fazer uma última pergunta. Os políticos que por vezes esquecem as promessas que fazem, será porque comem muito queijo? Espero que não. Espero que não, acho que não. Seria uma desculpa muito fácil para eles, então.